Olá! Hoje vou falar um pouco sobre a minha história como professora de português para falantes de outras línguas e vou também te ensinar a como criar uma rotina de estudo na sua casa. Então, eu cresci na cidade de Ouro Preto, que é patrimônio histórico mundial. Ouro Preto tem muitos museus, muitos festivais, tem uma universidade, grêmios literários e ali eu realmente me interessei pela literatura brasileira. Primeiro, no grêmio literário, onde eu gostava de recitar os poemas de Cecília Meirelles, de Carlos Drummond de Andrade e depois com teatro. Eu comecei a fazer teatro em Ouro Preto, incentivada por uma professora da escola, e a gente tinha um grupo de teatro amador. Depois eu comecei a participar do teatro do Grêmio Literário, fiz vários cursos no Festival de Inverno, e teatro está intimamente ligado à leitura, à literatura brasileira. Depois disso, veio a universidade, Inicialmente eu queria ser professora. Eu sou filha de professores. Na verdade, eu vim de uma família de professores. Meu avô era professor e meu avô foi professor, acho que de tudo que você pode imaginar. Naquela época, o professor era muito autodidata, Então, meu avô deu aula de história, de geografia, de matemática e meu pai era engenheiro e depois de aposentado, ele resolveu se dedicar também ao ensino da matemática e era professor de matemática na cidade. E com esse sangue de professor ali correndo nas veias, um dia eu falei com meu avô, avô, eu quero ser professor. Ele falou, não menina, não faz isso, professor no Brasil ganha muito mal, você é bom em matemática, vai fazer engenharia. Realmente eu tinha muita habilidade, eu tenho muita habilidade com a matemática. Acho que até porque meu pai sempre falou, matemática não é fácil, matemática é raciocínio, exercício. E eu realmente acreditava naquilo, que matemática era fácil. E foi aí que eu me decidi pela engenharia. Por incentivo do meu pai e do meu avô, fiz engenharia na universidade. Na engenharia, durante o curso, eu comecei a dar aulas de monitoria e vi que realmente tinha jeito para aquilo. Eu gostava de dar aula, eu gostava desse contato com o aluno, de ensinar, de ver que ele estava se desenvolvendo. Então eu dava aula para os meus amigos, como monitora de várias disciplinas na universidade e também era uma forma de eu ganhar um dinheirinho, E aí, depois da graduação, o mestrado ele veio naturalmente. Eu fiz o mestrado em Geofísica na Universidade Federal do Pará, Meu marido já estava lá, ele se formou, foi para o Pará e quando eu me formei, eu fui para lá também e fiz o mestrado na Geofísica. Durante o mestrado, eu dei aula também em várias universidades lá como professor substituto, que foi assim um aprendizado excelente. Depois do mestrado, eu decidi que seria interessante trabalhar na área de engenharia antes de começar o doutorado. Eu já tinha o doutorado em mente, mas eu achava que era importante ver essa prática, a engenharia na prática, no dia a dia, para depois ver se realmente o doutorado seria uma boa decisão. Então, eu trabalhei como engenheira muitos anos, trabalhava como engenheira ambiental e ali também eu vi as oportunidades da educação ambiental, então eu sempre estava muito envolvida nessa área educacional. Quando minha filha nasceu, eu realmente decidi ingressar no doutorado. Fomos para o Rio de Janeiro e eu comecei o doutorado na área de geotecnia ambiental. E aí eu tive certeza, essa é a minha área, eu quero dar aula, eu quero ir para a área acadêmica. Só que a vida dá muitas voltas e a minha família se decidiu mudar para Dubai. Chegando em Dubai, como toda expatriada,
comecei a procurar algo que eu poderia fazer, que me desse prazer e que eu teria habilidade para aquilo. E aí veio a ideia das aulas de português para estrangeiros. De novo, a sala de aula me chamou e eu fui fazer o curso Tessel e Phelps, que você aprende como ensinar a língua para falantes de outras línguas. E esse curso foi ótimo porque, além de desenvolver o meu inglês, eu também consegui aprender as ferramentas para ensinar a língua, que é muito diferente de você ensinar a matemática, né? E enquanto eu estava fazendo esse curso, como mãe, eu também observei que eu precisava me esforçar mais para ensinar o português para minha filha. Esse clique veio assim quando ela chegou em casa e falou: mãe, eu tô doida para ir pro Brasil para rugar a minha avó. Eu falei: nossa, né, já tá conjugando o verbo de inglês no português. Eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa. E conversando com uma amiga que é pedagoga, nós decidimos criar o Projeto Tagarelas. O Projeto Tagarelas era para crianças e adolescentes brasileiros que moravam em Dubai. E nós ensinávamos um português, a gramática de uma forma bem lúdica e falávamos bastante sobre a cultura brasileira, né? O folclore, as festas, as tradições, né? Porque isso é muito importante para que a criança crie essa identidade com a língua materna e veja a necessidade de manter aquilo dentro de casa. Porque quando você mora fora do país, é muito comum que as crianças se sintam mais confortáveis em se expressar na língua que aprendem na escola. Então, esse projeto foi muito importante e muito gratificante. Junto com o projeto, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros e Dubai foi uma escola, porque aqui eu preciso dar aula para várias nacionalidades diferentes. Então, eu aprendi como identificar essas individualidades, né, de cada aluno. E isso foi muito bom. E daí eu comecei a criar essa minha metodologia de ensino. E depois escrevi o Expresso Português, né, que é onde eu fiz um apanhado, né, dessas demandas e vi o que era comum com todos esses alunos estrangeiros e quais eram as maiores dificuldades, principalmente na gramática. Então, o Expresso Português ele é um guia prático, né, de português nível A1 e A2. Nesse período eu também comecei a retomar os meus estudos com inglês, né? E é daí que eu vou te dar algumas dicas de como criar essa rotina do estudo do português em casa. Primeira coisa, é extremamente importante você realmente se organizar, né? Criar uma rotina diária, né? O que eu vou estudar? Por que eu vou estudar isso? Como eu vou estudar? Por quanto tempo eu vou estudar? Então, eu vou te dar um exemplo. Na segunda eu vou estudar o verbo ser e estar. Quais são as diferenças entre esses verbos? Como que eu uso isso? Parece básico, mas eu tenho alunos que já são avançados, que falam bem português, escrevem e às vezes ainda cometem alguns erros com o verbo ser e estar. Então, aí você vai criar essa planilha, né? A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que eu vou estudar? Por quanto tempo eu vou estudar? Agora, é muito importante que nesse estudo você estude
as 4 habilidades. Você busque desenvolver as suas 4 habilidades, que é a audição, a fala, a leitura e a escrita. Eu vejo que muitos alunos focam na leitura e na audição. O que é comum, porque é mais fácil, é mais passivo, né? Você pega um livro e começa a ler, ou você escuta uma música, ou vê um filme, né? É comum, mas é muito importante que você escreva alguma coisa, que você também tente praticar a fala. Ah, mas como eu vou praticar a fala? Procure outras pessoas que estão também aprendendo português. Hoje em dia, você pode fazer essa reunião online. Aqui em Dubai, a gente se programava para uma vez por semana ir num café para conversar. Um dia na casa de cada um, ou às vezes numa cafeteria mesmo. E ali a gente tentava se comunicar. E a gente aprende muito fazendo isso. Você ouve o outro, você ouve as dificuldades do outro, vê que também são suas e tenta mudar aquilo. Então, essas são as 4 habilidades que são extremamente importantes de serem colocadas na sua rotina de estudo. Não adianta você estudar só gramática ou só audição. Não, você tem que estudar de tudo um pouco. E aí, como que eu fazia, né, com o inglês? Gramática, eu escolhia, como eu te disse, um tema. Hoje eu vou estudar o verbo ser e estar. Então, eu sentava, via a estrutura da língua, como que esse verbo era colocado, como se conjugava aquele verbo. Aí você aproveitava para ver os pronomes pessoais, os sujeitos da oração, como eu fazia essa conjugação. Aí eu verificava como eu uso esse verbo no presente, como eu uso esse verbo no passado, como eu uso esse verbo no futuro. Escrevia umas frases, um parágrafo usando aquele verbo. Então, assim que era feito o estudo da gramática, né? Na fala, eu já falei com vocês, eu encontrava com esses amigos que estavam também aprendendo inglês e a escrita, eu aproveitava ali na gramática para escrever um parágrafo e a audição. A audição, hoje em dia está muito fácil, você vai no YouTube, você vai no Instagram, tem um monte de pessoas falando sobre diversas coisas, né? Então, na verdade, eu comecei com filmes infantis. Por que os filmes infantis? Aproveitei que a minha filha também estava nesse processo de aprendizado, né, do inglês, e nós víamos muitos filmes juntas. Colocava ali a legenda em inglês e ia assistindo. Os filmes infantis são bons porque eles não tratam de assuntos muito complexos, normalmente são assuntos mais simples, que você tem condição de entender. Outra dica, você não precisa entender tudo nesse primeiro momento, você tem que entender o contexto sobre o que eles estão falando. É muito ruim esse hábito de traduzir do português para o inglês, né? Você tem que tentar mudar de língua, né? Você tem que tentar se concentrar naquela língua. Então, é importante que a legenda ali seja em português. Então, o áudio em português e a legenda em português. Isso é muito importante nesse primeiro momento. Agora, a leitura. Vou ler o quê? Leia um blog, leia um artigo sobre um tema que você tem interesse, leia um livro infantil. A leitura é muito importante porque ali, além de você ver conseguir observar, né, a estrutura da língua, você adquire muito vocabulário com a leitura. Então é importante ler.
E se você puder, leia em voz alta, para você continuar treinando o seu ouvido. E quando você lê em voz alta, você escuta o que não está muito bom. E aí você vai procurar melhorar aquilo, né? Aí você vai procurar um áudio em português, né? Algo sobre aquele assunto e ouvir novamente. Outra coisa importantíssima quando você está aprendendo uma língua: repetição. Repita, 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 porque é repetindo aquela atividade que você vai se tornar confortável com aquele assunto, com aquela língua, com a estrutura gramatical. Então, a repetição é muito importante em qualquer dessas habilidades, né? Na gramática, sempre fazer exercícios de coisas que você já aprendeu, como uma revisão. Na audição, escute 2, 3, 4 vezes a mesma música ou veja o mesmo filme 1, 2, 3 vezes. Se os filmes são muito longos, pega uma parte do filme, assista uma parte do filme, né? Se você precisar primeiro assistir o filme na sua língua, tudo bem, assista na sua língua e depois assista em português, se isso for possível, né? Se esse filme estiver disponível nessas duas línguas, aí fica muito mais fácil. Então, só para recapitular, né? Estude sempre as 4 habilidades: leitura, audição, escrita e fala. Crie uma rotina de estudos. Crie uma planilha sobre o que você vai estudar a cada dia. É leitura? É audição? É escrita? É fala? É gramática? Então, estabeleça o que você quer estudar cada dia. Outra dica importante: não traduza tudo. Tente realmente virar a chavinha, né, para o português. Então, tente entender o contexto, né? Quando você for ler, não fique preocupada em entender palavra por palavra, né? Entenda o contexto. Tem vários cognatos, tem também falsos cognatos que a gente tem que tomar cuidado, mas sublinhe os verbos, identifique os verbos, tente ver como esses verbos são conjugados, aí você já está estudando a gramática também. Não tenha medo de falar, não tenha medo de falar. Fale do jeito que você sabe. Depois você vai aperfeiçoando, mas se você não tentar falar, se você não se expor, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade da fala, que para mim é a habilidade mais importante para um estudante de português estrangeiro, ou até mesmo um brasileiro que quer aprimorar o seu português. Porque a língua, ela tem a função social de se comunicar. Quem aprende uma língua, aprende porque quer se comunicar. É claro, algumas pessoas querem só ler, outras querem só ouvir música, não sei, mas na grande maioria, 99,9% dos meus estudantes querem se comunicar. Então é importante essa exposição com a língua. Se tiver um amigo brasileiro, ótimo, marca com ele ali 20 minutinhos online para você conversar, né? Se tiver um professor particular, melhor ainda. Ou se faz uma aula em grupo, saiu da sala, combine com seus amigos de encontrar pelo menos uma vez por semana para vocês trocarem informações, conversarem um pouco. Isso é fundamental para que você
aprenda português. Não tenha medo de errar. Fale do jeito que você sabe e depois aprimore esse seu conhecimento. Outra coisa que eu já tinha esquecido, não se preocupe com o seu sotaque. Todo mundo tem sotaque. Se você consegue se comunicar, tudo bem. É claro que algumas palavras você tem que parar e estudar a pronúncia daquela palavra. Principalmente os sons nasais, o som do R, do L, né? Você tem mesmo que sentar e estudar aquele som, observar como as pessoas pronunciam, repetir, ouvir, repetir, né? Por isso que eu falei que a repetição é muito importante para o aprendizado. Outra coisa, não se compare com os outros colegas de sala de aula. Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem uma habilidade mais aflorada. Uns têm mais facilidade com a escrita, outros com a fala, outros com a audição. Tem pessoas que pegam a língua muito rápido, que têm um bom ouvido, tem pessoas que demandam mais tempo, mais esforço para aprender uma língua. Cada pessoa tem um ritmo, né? Em português, cada um é cada um. É isso, gente. Cada um é cada um. Cada aluno é um aluno diferente, que tem um ritmo de aprendizado. Então, você tem que respeitar o seu ritmo de aprendizado e se esforçar, é claro. Para aprender uma língua, tem que estudar. Você tem que criar uma rotina de estudo, tem que ter um planejamento, tem que ter um esforço ali, né? Então, por isso é importante criar essas rotinas de estudo. Isso facilita muito o aprendizado e você consegue observar claramente esse seu desenvolvimento. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Eu estou à disposição no canal do YouTube, Instagram e no Facebook. Assistam as minhas aulas, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espero ver vocês em breve. Tchau!